Então, pessoal, na aula de hoje, nessa aula agora, quero falar sobre a etiologia da esquizofrenia. Para quem não sabe, esse nome difícil quer dizer o estudo da origem, o estudo da causa, ou seja, de onde vem o comportamento esquizofrênico. Esse comportamento ele tem uma base orgânica, tem uma base social, ele brota ex nihilo, vem do nada, ele surge espiritualmente. De onde vem a esquizofrenia, certo? Então eu quero tratar aqui com vocês sobre a parte fisiológica, a parte genética e a parte social da esquizofrenia. Bom, o que nós sabemos hoje é que a esquizofrenia é um dos fenômenos mais complexos no que diz respeito à própria psicologia. Por quê? Porque é um fenômeno multideterminado, ou seja, todos os estudos que tentaram determinar uma causa unívoca, ou seja, uma única causa para esse tipo de comportamento, para esse tipo de transtorno, chame como você quiser, eles não conseguiram ter um sucesso relativamente importante. Embora alguns fatores possam ser predominantes em relação a outros, é o conjunto desses fatores, a relação entre esses fatores, que pode dizer se haverá um comportamento esquizofrênico ou não. Então quero tratar com vocês aqui a respeito das teorias, a respeito daquilo que aconteceu em relação aos estudos, aos autores que falaram sobre a origem da esquizofrenia no indivíduo, ok? O primeiro deles vai dizer respeito às teorias fisiológicas. Tentou-se durante muito tempo encontrar no cérebro humano resultados, questões que fossem alteradas na anatomia cerebral, que fizessem com que se uma parte do cérebro indicasse se uma pessoa é esquizofrênica ou não. Então, nesses estudos fisiológicos, você vai ter basicamente dois tipos de orientações. As orientações, vamos dizer assim, estruturais e as orientações funcionais. O que são as orientações estruturais? São aqueles estudos que estão buscando encontrar alterações na estrutura dos lobos cerebrais ou vamos dizer assim, na parte física, no hardware, né? Então foram estudos aí que tentaram encontrar causas. Eu vou colocar alguns autores aqui, alguns estudos embaixo, tanto no vídeo aqui quanto na descrição, que vocês vão poder acompanhar depois. O que nós encontramos de resultado aí em alguns estudos que não foram conclusivos em relação a isso? Em alguns estudos, encontrou-se que nas pessoas com comportamento esquizofrênico, nas pessoas esquizofrênicas, você tinha aí uma diminuição da parte do lobo frontal, especificamente, ou uma parte assim da diminuição do córtex cerebral. O cérebro é como se ele desse, vamos dizer assim, uma pequena, a grosso modo, murchada, né? Então, quando a gente fala de demência, vamos lembrar de outra demência que é muito comum, que existe hoje na humanidade, que é o Alzheimer. O Alzheimer ele tem como característica a calcificação do cérebro, ou seja, o cérebro ele diminui em tamanho. Os neurônios eles vão perdendo aquele tamanho, ele vai murchando, e é comum você vá fazer a comparação, por exemplo, vou colocar aí na tela para vocês, de um cérebro com Alzheimer e de um cérebro que se apresenta aí sem Alzheimer. Então você tem uma alteração estrutural muito grande no que diz respeito aí a partes do cérebro. Especificamente na questão da demência, do Alzheimer, você vai ter o cérebro como um todo. Obviamente você vai ter alguns lugares aí que vão ser mais afetados, e há relações aparentes entre as alterações aí do Alzheimer em algum nível e algumas alterações no comportamento esquizofrênico muito deteriorado, na pessoa que tem um comportamento muito avançado na parte da esquizofrenia, certo? Então, esses estudos eles encontraram aí uma diminuição do tamanho do córtex cerebral e alguns encontraram também o aumento da estrutura ventricular cerebral. Teve um estudo especificamente que encontrou o aumento do ventrículo esquerdo no cérebro. Mas esses estudos eles não foram conclusivos, eles não puderam aí, indicar que tais coisas eram a causa do comportamento esquizofrênico, certo? Eles encontraram aí pequenas alterações, mas nada tão significativo como no caso, por exemplo, do Alzheimer, certo? Então as coisas que se encontraram aí no cérebro, e aí a crítica que se faz a esquizofrenia ela foi gerada por isso, ou ela gerou isso como consequência? Esse é um ponto que os estudos não responderam. Então, somente as explicações estruturais acabam por não resolver essa situação. A segunda orientação dos estudos fisiológicos, elas vão trabalhar na parte funcional. É como se fosse o software mesmo do cérebro, que vão estar vinculadas especificamente na questão de produção de neurotransmissores.
Os dois maiores estudos, pelo que a gente tem encontrado, e você tem diversos estudos, mas eu vou colocar aí para vocês a referência de 2 estudos feitos, foram de autores que pesquisaram a hipótese colinérgica, né, da questão de quanta dificuldade que o cérebro tinha de, como é que eu vou dizer, de secretar a acetilcolina, e também a parte dos estudos serotoninérgicos, que vão vincular aí o comportamento depressivo com a parte da desregulação da produção de serotonina no organismo, ok? Então daí são 2 estudos também que, apesar de mostrar aí uma variação, também não foram estudos conclusivos. Então essa primeira parte aí que vai fazer uma tentativa de vincular a origem da esquizofrenia ao comportamento, a anatomia ou a função cerebral, não apresentou muito sucesso pelo que a gente tem hoje. Os estudos recentes aí de Brito e Marcon, eles vão mostrar, por exemplo, que não existe um marcador biológico definitivo que demonstre que porque o cérebro da pessoa é dessa forma, então ele é uma pessoa esquizofrênica, ou a pessoa esquizofrênica vai ter alterações em alguma área ou algum tipo de função cerebral. Geralmente, o cérebro de uma pessoa esquizofrênica é tão funcional quanto de uma pessoa não esquizofrênica, e esse aí é um dos indícios de que o comportamento esquizofrênico, de que a esquizofrenia é um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente aquele que traz uma relação unicausal, uma causa e efeito muito simples ali, então não é simplesmente assim, ok? O segundo tipo de estudo que nós temos aí hoje encontrado aí pela ciência são os estudos que vinculam a genética. Mas olha que interessante, os dados numéricos, estatísticos, eles podem variar um pouco conforme cada autor. Mas o que eu encontrei mais recente, ele vai mostrar que a porcentagem da população geral no mundo hoje é de 1%. Então 1% das pessoas no mundo aí estão sujeitas, aí tem uma predisposição ou uma manifestação de comportamentos esquizofrênicos. Quando a gente vai fazer o estudo genético familiar, olha que interessante, pessoas que tenham familiares próximos, pais, irmãos, familiares ali de primeiro grau, a probabilidade de você ter a manifestação de um outro parente ali próximo, ela vai variar entre 6 e 12, 10% mais ou menos por aí, ok? O estudo ele vai ter um resultado mais interessante quando você vai ter gêmeos homozigóticos, porque aí esse resultado ele pode aumentar em cerca de até 45, 46%. Gêmeos que não são homozigóticos, gêmeos que não são univitelinos, né? Você vai ter uma probabilidade aí estatística bem menor. Vou colocar para vocês esses números aí na tela e também o estudo da parte genética aí embaixo. Então, os estudos genéticos, por mais que eles apresentem algum tipo de correlação, você pode perceber que, tirando o caso de irmãos gêmeos que são homozigóticos, você vai ter aí uma prevalência relativamente baixa, de 1 a 10%. Então a genética também não parece ser o fator preponderante, o fator dominante, mas um dos fatores que corroboram para uma multiplicidade de fatores aí dentro da etiologia da esquizofrenia, ok? E aí nós temos aí os fatores sociais, que são fatores importantes na história de vida da pessoa, da parte ontogenética, ou seja, que tipo de criação, que tipo de estimulação, quais foram as partes sociais que essa pessoa, os traumas, as dificuldades que ela esteve submetida. Essa parte parece, no meu ponto de vista hoje, do que eu tenho encontrado, ser uma das partes que tem a maior correspondência. Então eu vou gravar uma videoaula só para tratar desses fatores psicossociais da construção do comportamento na esquizofrenia para vocês. Então, só para dizer que quando a gente faz uma análise complexa do comportamento esquizofrênico, da esquizofrenia, nós não encontramos uma única base. Nós podemos ter pessoas que tenham predisposições genéticas, pessoas que tenham predisposições talvez fisiológicas ou sociais, mas é o conjunto desse contexto, a interação entre esses elementos é que faz com que nós tenhamos um resultado às vezes positivo ou negativo em relação a desenvolvimento de uma esquizofrenia, ok? Então, em relação à etiologia, nós não devemos tratar a esquizofrenia como uma única causa. É isso que nós vamos chamar de fatores multideterminados. Entender que não é simplesmente um fator, mas um conjunto deles, ok? Então, aguardem a próxima aula aí, eu quero falar para vocês mais para frente sobre fatores psicossociais e é um ponto muito interessante porque tem vários aspectos
que a gente pode trabalhar inclusive na prevenção, tanto em nível individual quanto em nível social, ok? Então um grande abraço e aguardo vocês na nossa próxima aula.